Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Eu sou Fernando Shoa, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito do Trabalho e mestre em Direito do Trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre os precedentes do STF em matéria trabalhista. Esses precedentes são precedentes vinculantes, que hoje em dia é uma matéria de grande relevância para a nossa prática jurídica diária. Gostaria de conversar com vocês a respeito da proximidade, do nosso sistema brasileiro, que é um sistema baseado na legislação positivada, com o sistema de common law, geralmente utilizado pelos países de origem inglesa. Bom, o sistema da common law é um sistema que todos sabem é baseado nos precedentes, nos precedentes exarados pelos tribunais. Ocorre que o nosso sistema, nosso ordenamento jurídico, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, começou a flertar com o sistema da common law, porque essa emenda constitucional introduziu na Constituição o sistema de súmulas vinculantes do STF. Então, essas súmulas vinculantes, elas são de observância obrigatória para o judiciário e a administração pública direta e indireta, ok? Bom, após a emenda constitucional 45 de 2004, nós tivemos bastante tempo após, nós tivemos a lei que modificou o Código de Processo Civil em 2015. O novo Código de Processo Civil, que hoje não é tão novo assim, porque já passaram 10 anos aí, ele introduziu o sistema de precedentes vinculantes no nosso ordenamento jurídico. Então, os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil regulam esses sistemas de precedentes. O artigo 926 do Código de Processo Civil informa que os tribunais devem manter uniformes e íntegra e estáveis a jurisprudência, de forma, inclusive, coerente. Falem ipsis literis dessa forma: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Já o artigo 927 fala de maneira clara que os juízes e tribunais observarão os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos. Isso está no artigo 927, inciso 3 do CPC. Bom, o sistema de precedentes, como falei anteriormente, é um microsistema de observância obrigatória para os juízes e tribunais. E, portanto, nós, advogados, temos a obrigação de saber para poder ajuizar demandas coerentes, ok? Vamos aos precedentes? Bom, o primeiro precedente do STF em matéria trabalhista é o tema 506. Esse tema, ele versa sobre equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresas públicas tomadoras de serviço. A tese jurídica fixada pelo STF aqui diz respeito à equiparação da remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da contratada, fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Bom, o que acontece? Aqui, o STF, ele utilizou o princípio fundamental da livre iniciativa. Esse princípio, ele está regulado no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal e no artigo 170 da Constituição Federal. Além disso, precisamos entender
que a Lei 6.019 de 74, que foi uma lei que originariamente tratava sobre trabalho temporário, teve profundas modificações com as leis da reforma trabalhista e a Lei 16.429 de 2017. Essas alterações incluíram o artigo 4º na lei, que versa o seguinte: são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se refere o artigo 4º-A desta lei. Agora, prestem muita atenção. Quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições. Então, aos empregados das prestadoras de serviço, somente quando e enquanto estiverem prestando serviços dentro das dependências das tomadoras, vão ser assegurados os serviços para alimentação, garantida aos empregados da contratante somente quando oferecidos em refeitórios, direito de utilizar os transportes, os atendimentos médico e ambulatorial existentes nas dependências da contratada, da contratante ou local por ela designado, e treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Os empregados da prestadora também poderão utilizar os sanitários e as medidas de proteção à saúde e segurança do trabalho de instalações adequadas à prestação dos serviços. A lei ressalvou ainda a possibilidade da contratante e contratada estabelecer, se assim desejarem e entenderem, que os empregados da contratada farão jus ao salário equivalente ao pago para os empregados da contratante. Ocorre que isso vai depender, né, a isonomia salarial vai depender, então, de negociação, de ajustes entre a contratante e a contratada, né? Então, essas modificações, essa modificação em especial na Lei 6.019 de 74, fez cair por terra a OJ 383 da SDI1 do TST, que falava que a locação de mão de obra, terceirização e prestação de serviços, existência de isonomia entre os empregados da tomadora e da prestadora. Essa súmula perdeu a validade, né, tendo em vista a modificação da legislação, o que fere, né, o princípio da isonomia. Essa decisão do STF, muito embora o princípio da livre iniciativa é questionável, né, porque você vai ter muitas vezes os empregados da prestadora e da tomadora executando as mesmas tarefas, né, as mesmas funções, mas com salários muito diferentes. E claro que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, os salários dos terceirizados são inferiores, ok? Bom, vamos então ao estudo do próximo tema. O próximo tema que nós vamos falar é o 488. Ele se refere à representatividade sindical de micro e pequenas indústrias artesanais. Qual foi a questão jurídica posta aqui para o STF? Se seria possível criar, para representar empresas pequenas ou com poucos empregados, sindicatos, independentemente do tipo de atividade que realizam. Nesse caso, o STF se pronunciou e fixou a seguinte tese jurídica: em observância ao princípio da unicidade sindical previsto no artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal de 88, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micro e pequenas empresas. Bom, antes de tudo, a gente precisa analisar o histórico, né, dos sindicatos nas nossas constituições.
A nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, não havia previsão de sindicato. Até porque, naquela época, era o sistema escravocrata, ou seja, era incompatível, né, com o trabalho, né, e, por conseguinte, com os sindicatos. Em 1891, na nossa segunda Constituição, já houve a previsão que assegurasse a liberdade de associação sem armas. Em 1934, nós tivemos uma Constituição com viés mais democrático, que previu a pluralidade sindical, porém com liberdade mitigada, porque os estatutos deveriam ser aprovados pelos ministros. Em 1937, nós tivemos a nossa Constituição, que foi inspirada no fascismo, e retomou a unicidade sindical com pleno controle estatal. Em 1946, permaneceu o controle estatal sobre os sindicatos. As constituições de 1967 e 1969 não apresentaram mudanças significativas em relação aos sindicatos. No entanto, a nossa Constituição vigente, a Constituição de 1988, vedou a interferência estatal nos sindicatos. No entanto, manteve a unicidade sindical e a necessidade de registro na autoridade competente. Essa necessidade de registro na autoridade competente, ela nada mais é do que para garantir que haja a unicidade sindical e que não haja mais de um sindicato na mesma base territorial. A Constituição estabelece que a base territorial mínima para o sindicato se refere ao município. Então, quer dizer, esse registro serve para garantir que, pelo menos na base territorial mínima, que é o município, haverá apenas um sindicato representante da categoria ou da mesma atividade econômica. Os sindicatos, eles estão regulados na CLT no artigo 511. Os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles versam sobre a questão da categoria econômica, categoria profissional e da categoria profissional diferenciada. Essas três premissas são as que vão definir os sindicatos. No nosso ordenamento jurídico, os sindicatos eles são verticalizados, é de acordo com a atividade profissional do empregador. Não há aqui uma horizontalização dos sindicatos, tá? É por isso que no nosso sistema jurídico aqui, o brasileiro, ele é incompatível com a Convenção 87 da OIT, que estabelece a pluralidade de escolha, de filiação dos sindicatos. Então, pelo ordenamento jurídico brasileiro, o Brasil ficou impedido de ratificar essa Convenção 87. Ok, pessoal? Bom, continuando nossos estudos sobre os precedentes do STF em matéria trabalhista, nós vamos passar agora para o tema 542. Esse tema 542 é um tema de grande relevância, porque fala a respeito do direito da gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença maternidade e estabilidade provisória. Nesse caso, qual foi a questão jurídica posta? A servidora pública gestante contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão, que é aquele que pode ser desligado a qualquer tempo, teria direito à licença maternidade e à estabilidade provisória? Bom, o STF fixou a tese de que a trabalhadora gestante tem sim direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado.
Aqui, o STF levou em consideração a garantia constitucional da proteção à família e à criança. O artigo 226 fala que a família é a base da sociedade e, por isso, merece especial proteção do Estado. O legislador aqui, ele quis, e o STF, o legislador e o STF quiseram aqui proteger a vida, proteger o nascituro. Por isso que a proteção independe da natureza do cargo exercido pela gestante. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos estudar o tema 725, que se refere à terceirização de serviços para a consecução de atividade fim da empresa. Aqui, a tese jurídica fixada pelo STF é que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Bom, o STF aqui, ele está indo na contramão da súmula 331 do TST. A gente precisa aqui fazer um breve histórico a respeito da terceirização dos serviços. Vamos lá. Nós, no Brasil, tivemos na administração pública, primeiro, o modelo patrimonialista, né? O modelo patrimonialista, ele vigorou até a Constituição de 1937. Esse modelo, ele era aquele modelo toma lá da cá, onde o que era prestigiado eram os interesses de uma oligarquia, né? A partir de 1937, com a entrada de Getúlio Vargas, houve uma mudança no modelo. Nós passamos a ter um modelo burocrático. O modelo burocrático, ele trouxe para tudo para o controle estatal, ok? Então, o Estado ele ficou bem engessado, porque tudo era burocratizado. Acontece que, em dado momento, essa estrutura começou a inchar e começou a ficar ineficiente. Foi quando observou-se que precisava, né, ser descentralizado isso daí. E aí, através do Decreto-Lei 200 de 67, a administração pública começou a terceirizar, né, as suas atividades. Foi aí que foram criadas as autarquias, houve a previsão de possibilidade de terceirizar os serviços de limpeza e segurança. Caminhando mais um pouco à frente, nós tivemos a Lei 6.019 de 74, que versou sobre a questão do trabalho temporário. Essa lei teve significativa alteração pelas leis 13.429 e 13.467, essa última, a reforma trabalhista, e ambas as leis são de 2017. Com a alteração, né, a Lei 6.019 de 74 passou a regular, além do trabalho temporário, a terceirização, ok? Bom, a terceirização, ela começou a se difundir no mundo, né, de forma global, a partir do toyotismo. Foi com a crise do Fordismo, né, e o nascimento do toyotismo que passaram, a terceirização passou a ganhar ênfase. E o que aconteceu? O Fordismo, ele produzia tudo, desde o parafuso até a montagem, por exemplo, de um carro completo. Já o toyotismo, não. O toyotismo, ele passou a descentralizar essa produção, né? Então, assim, era o modelo just in time, a produção era sob demanda e era uma produção especializada.
né? Tipo, existia uma empresa, uma indústria para fazer o parafuso, uma indústria para fazer o pneu, e essas empresas especializadas, elas eram terceirizadas da empresa tomadora. É importante ressaltar que a terceirização, ela é uma relação triangular, ou seja, existe a prestadora, existe o empregado e existe a tomadora, né? Então, quem vai dar as ordens, quem exerce o poder diretivo sobre o empregado é a prestadora. Porque se você passa a ter os requisitos do artigo 3º da CLT, que é pessoalidade, subordinação, a gente desconfigura a terceirização e passa a ter a intermediação de mão de obra, que é fraude, é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ok, pessoal? Então, vamos lá. A Lei 6.019 de 74, né, ela nos dá o conceito do que é terceirização. O artigo 4º considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. A Lei 6.019 de 74 fala mais no parágrafo 1º. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera, dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Ou seja, a prestadora de serviços, ela mantém todos os requisitos do artigo 3º da CLT, ok? E o parágrafo 2º desse mesmo artigo fala que não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo e a empresa contratante. Essas alterações fizeram cair por terra o inciso 3 da súmula 331 do TST. Bom, e quando haverá o vínculo empregatício? O decreto 10.854 de 2021 nos ensina. Ele fala justamente que haverá o vínculo empregatício quando houver a incidência dos elementos do artigo 3º da CLT. Quais são? Pessoalidade, subordinação jurídica, não eventualidade e onerosidade. Ok? E o que o STF levou em consideração para fixar essa tese jurídica? O STF levou em consideração, primeiro, a intervenção mínima estatal. Depois, o princípio da livre iniciativa ou da livre concorrência. O STF também levou em consideração a existência de uma pesquisa que preconiza a inexistência de precarização da terceirização. E mais, levou em consideração a dicotomia imprecisa entre atividade fim e atividade meio, né? Porque realmente não havia uma definição precisa sobre o que vinha a ser atividade meio e atividade fim. E levou em consideração ainda a DPF 324, que fala a respeito da licitude da terceirização. Bom, em relação à pesquisa sobre a inexistência de precarização da terceirização, deixo aqui aos senhores uma reflexão sobre se essa precarização realmente inexiste ou se ela existe. Porque, na prática, o que vemos são os terceirizados recebendo salários bem inferiores, não tendo direitos, os mesmos direitos às normas coletivas das empresas tomadoras de serviço, ok?
Isso sem falar também nas questões da segurança do trabalho. Então, deixo aos senhores essas reflexões e vamos passar, então, ao estudo do próximo tema, que é o tema 985, que diz respeito à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. Aqui, a tese jurídica fixada pelo STF é que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Aqui o STF modulou os efeitos através da decisão de embargo de declaração para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito a contar da publicação de sua data de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas à União. Bom, o que foi considerado aqui pelo STF? Em primeiro lugar, a linha A do inciso 1º do artigo 195. Essa linha A fala que a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, são considerados salários, tá? O STF levou em consideração aqui também o artigo 148 da CLT, que fala que a remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial para os efeitos do artigo 449. Bom, se a remuneração de férias tem natureza salarial, né, a gente tem uma máxima no direito que o acessório segue a sorte do principal. O terço de férias é acessório. Portanto, se as férias têm natureza salarial, o terço de férias também terá. Nesse mesmo sentido, o professor e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, leciona na sua obra de Direito do Trabalho. Terço constitucional de férias é a parcela suplementar que se agrega necessariamente ao valor pertinente às férias trabalhistas, à base de 1/3 desse valor. A figura tem sido consignada também à equívoca denominação abono constitucional de férias. A sua natureza jurídica desenvolve-se a partir da constatação de que a verba tem nítido caráter acessório. Portanto, se o terço constitucional é acessório, ele vai ter a mesma natureza jurídica que a verba principal, que são as férias, que tem natureza salarial. Ok, pessoal? Estamos entendidos? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre isso. No entanto, há uma exceção legal. Na Lei 8.212 de 91, fala o artigo 28, que entende-se por salário contribuição, parágrafo 9º, não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente as importâncias recebidas a título de férias indenizadas com o respectivo adicional. Portanto, precisamos ter em mente qual é a natureza jurídica da verba principal, que são as férias. Se ela tem a natureza salarial, o terço constitucional terá natureza salarial também. Se as férias tiverem a natureza de indenização, o terço também será indenizado. Ok, pessoal? Bom, vamos finalizar esse bloco aqui, para que não fique muito extenso. E nós voltamos já no próximo bloco. É tempo só de tomar uma aguinha e a gente volta, ok? Tchau, tchau!